continua estudando sempre. Cara, a gente que é programador, a gente sabe, tecnologia ela não para de evoluir. Se você fica uma semana afastado da tecnologia, você vai voltar e você já vai ver que tem um monte de coisa nova. Várias features, várias extensões, enfim, tudo acaba evoluindo muito rápido dentro da programação. Fala Guerreiro Jedi, bom dia, professor Márcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código CEO. E nesse vídeo você vai ver 10 dicas de como ser um programador acima da média e ser desejado pelas empresas. Dica número 1, conheça pelo menos 3 linguagens de programação. Presta atenção, eu falei conheça, não falei domine 3 linguagens de programação. Geralmente, a gente domina uma linguagem de ponta a ponta, a gente é expert naquela linguagem, a gente é chamado de programador X. Por exemplo, professor Márcio é programador PHP, professor Márcio é programador JavaScript. Não, professor Márcio é programador Java. Geralmente, esse título ele vem atrelado a uma linguagem só. Então, minha recomendação, domine uma linguagem de programação, ainda que você saiba pelo menos outras 2. Então, você vai conhecer 3 linguagens de programação. Mais do que isso, também é desnecessário. Minha recomendação é que você foque em uma linguagem para web, uma linguagem para desktop e uma linguagem para ambiente mobile. Já fiz um vídeo aqui no canal, deixei ele aqui nos cards e também na descrição, em que eu explico isso detalhadamente. E detalhe, não importa, tá? A linguagem que você vai escolher. O que importa é que você escolha pelo menos uma para ser a sua linguagem chefe, aquela que vai guiar o seu desenvolvimento, tá? Não importa se é PHP, Java, Python, inclusive aqui na descrição estou deixando um curso completo de Python. Se você tiver interesse, dá uma olhada, o link está aqui na descrição, ok? Seja um programador X, escolha uma linguagem para ser a sua linguagem chefe. Dica número 2, conheça alguns padrões de projeto e design patterns. Por exemplo, você tem que conhecer ali o padrãozinho MVC, né? Existem outros vários, mas só que o padrão MVC, para você desenvolver aplicações, é o padrão mais utilizado a nível web, pelo menos, mundialmente. Então, se você não conhece o padrão MVC, possivelmente você vai estar com um pontinho a menos em relação ao seu concorrente, que vai estar procurando a mesma vaga de emprego de você, ou até mesmo em relação àquele seu colega de trabalho, que vai ser muito mais bem visto pela empresa do que você. Uma outra coisa que eu gosto muito de recomendar aos meus alunos de faculdade é que conheçam o padrão GOF, né, que é o Gang of Force. Esse padrão de projeto, essa estrutura de projeto, ela lida com todas as possíveis situações que podem acontecer na hora de você desenvolver alguma aplicação. Então, você tem uma estrutura meio que pré-pronta, já pensada por engenheiros de computação para resolver vários problemas de incompatibilidade, segurança, privacidade dentro dos seus algoritmos. Então você não precisa ficar quebrando a cabeça para pensar em formas eficientes de fazer alguma coisa, sendo que já teve alguém lá atrás, algum engenheiro de computação, que pensou justamente nesse padrão para que você simplesmente venha aqui com a sua linguagem e implemente. Dica 3. Saiba refatorar código. Aqui no canal tem um vídeo específico onde eu falo um pouco sobre refatoração de código. Eu pego um código escrito com laço de repetição, refatoro ele para a função, faço uma análise para ver qual das 2 formas que é mais rápida, né? Tem menos tempo de processamento e apresento o resultado no final. Esse vídeo você consegue ver aqui nos cards e também na descrição, mas calma, relaxa. Deixa para ver isso depois que você terminar esse vídeo aqui. Saber refatorar códigos, otimizar códigos, cara, vai fazer toda a diferença na forma como as pessoas enxergam o seu trabalho, tá? Porque você pode muito bem fazer um algoritmo todo zoado que executa realmente a função para qual ele foi escrito, mas só que a estrutura dele está tão zoada, tão emaranhada, que até a compreensão fica difícil. Às vezes o cara faz o algoritmo todo zoado, todo sem comentário, usa funções onde não precisa, deixa um monte de blocos de comandos ligados entre si sem a necessidade, acaba consumindo processamento desnecessário da máquina, do usuário, simplesmente pelo fato de não refatorar o código. É normal que num primeiro momento você escreva um código e depois você volte para poder ir aparando as arestas, tá? Então,
O código, no primeiro momento que ele sair, que ele for concebido, é normal que ele fique meio esquisito, com umas gambiarras aqui, outras ali, mas você não pode deixar essas gambiarras dentro do código. Você deve resolver essas gambiarras, fazendo com que o seu código fique simplesmente com a parte enxuta e funcional para o seu algoritmo. Eu falo muito mais sobre isso lá no meu Insta. Se você ainda não me segue no Insta, tá dormindo na selva. O endereço está aqui na descrição. Vou deixar também as minhas outras redes sociais em algum lugar aqui na tela. E esse processo de refatorar o código nada mais é do que você saber escrever a mesma coisa de maneiras diferentes. Isso é uma das coisas que vai fazer de você um programador acima da média. Mas só escrever de forma diferente não é o suficiente. Você tem que conhecer muito bem as estruturas de dados. Se você não conhece as estruturas da linguagem de programação que você utiliza, então você vai acabar ficando fadado a usar só recursos primários. Então, para tudo você vai querer usar if else, e nem sempre precisa. Para tudo você vai querer usar while, e nem sempre precisa. Para tudo você vai querer usar função, e nem sempre precisa. Então, quanto mais você conhecer a respeito da estrutura de dados, da linguagem de programação que você utiliza e da lógica de programação de uma forma geral, mais você vai ter um nível de eficiência maior, porque você vai ter mais recursos para usar dentro da sua linguagem. E embora você lide com software, cara, é crucial que você conheça sobre sistemas operacionais, arquitetura de sistemas operacionais, processamento, alocação de memória, porque isso daqui vai influenciar diretamente na forma que você escreve seu algoritmo. Se você não sabe como que um algoritmo, como que uma variável, por exemplo, ela é alocada em memória, você vai declarar essa variável de qualquer maneira. Você vai declarar essa variável com uma tipagem desnecessária. Então, na hora que você entende como que o seu código entra e ele se comporta dentro de um processador, dentro de uma memória, dentro da arquitetura ali do sistema operacional, você começa a programar de uma maneira diferente. Então, seja uma pessoa ali muito mais curiosa, né? Pesquise a respeito de arquitetura de computadores, arquitetura de sistema operacional, funcionamento de processadores, funcionamento de alocação de memória, para que você consiga desenvolver algoritmos mais eficientes. E eu tô ligado que essas dicas estão te agradando, senão você não estava aqui até agora, filhote. Então, não marca bobeira, não dorme na selva, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações, porque toda semana eu tenho vídeos aqui te ensinando a ser um programador muito melhor. Dica número 4, tenha comprometimento e responsabilidade, com alguns critérios. Comprometimento com prazo, comprometimento com qualidade do projeto e honestidade. Honestidade em qual sentido? Você deve ser muito claro, ou com seu chefe, seu patrão, né? Ou então com seu cliente, as suas limitações de conhecimento. Se você não domina determinada área, chega no seu cliente ou no seu chefe e fala. Simplesmente isso. Isso não vai fazer você perder o cliente, tampouco perder o emprego. Isso vai fazer simplesmente o seu chefe olhar e falar, pô, esse cara aí, ele é sincero. Ele falou que domina A, B, C, mas D ele não domina. Então, a sinceridade é muito melhor do que você querer fingir ou mentir falando que domina alguma coisa que você não domina, porque você será cobrado em cima daquilo que você disse que sabia. Cuidado com os prazos. Se você não cumpre seus prazos, automaticamente você causa uma grande frustração no seu cliente, no seu chefe, e N problemas começam a acontecer. Então, cuidado com os prazos. Profissional de computação que não cumpre os prazos, ele está fadado a ter o nome dele manchado, assim, de uma forma quase que irreversível na internet. E a qualidade do seu código, né? Não é simplesmente escrever o código. Escrever código qualquer um escreve. Agora, programar um sistema totalmente funcional, em que você olha o código e fala, esse código está bonito e funcional, eficiente e com eficácia, são poucos os programadores que eu conheço. Então, tente programar o código o mais eficiente possível. Não foque em simplesmente resolver o problema, mas tenta resolver o problema com o maior grau de eficiência que você conseguir. E quando eu falo grau de eficiência é resolver o problema com menor quantidade de código escrita, ou às vezes até um código um pouquinho maior, mas que consiga te dar mais flexibilidade em memória e processador. Tá? E aí você vai juntar tudo isso. Eficiência é muito mais do que simplesmente escrever código. Dica número 5. Conheça algum framework.
Não importa a linguagem que você está trabalhando. A maioria das linguagens tem frameworks para poder te ajudar no seu trabalho. Não adianta, cara, você querer ficar reinventando a roda. A roda já foi criada lá atrás. Os frameworks foram criados também para te ajudar. Ah, mas eu sou programador raiz, eu gosto de fazer tudo do zero. Cara, você vai demorar mais tempo. Quanto mais tempo você demora, maior é o seu prazo. Quanto maior o seu prazo, mais o seu cliente espera. Quanto mais ele espera, menos satisfeito ele fica. Então, faz isso, ó. Agiliza. Pega um framework, estuda um framework da sua linguagem de programação, destrincha realmente aquele framework, pega ele para você e fala, vou programar utilizando este framework. Sem brincadeira, se você utilizar um framework e desenvolver uma aplicação, você vai economizar pelo menos 60% de tempo. Pensa só se isso faz diferença para você, diferença para o seu cliente, diferença para o cliente do seu cliente. Olha só, se pegar só a diferença para você, você economizando 60% de tempo, você consegue pegar 2 projetos por vez. Pegando 2 projetos por vez, você consegue ganhar 2 vezes mais do que você ganharia pegando só um projeto. Então veja que utilizar framework não é você se render a código pronto. Não é isso, porque existe toda uma curva de aprendizado também. Tá? Utilizar framework é você trabalhar de maneira eficiente, visando o seu aperfeiçoamento enquanto profissional e uma entrega de maior qualidade, usando recursos que já foram feitos por outros programadores. Então, toda uma lógica de regra de negócios, por exemplo, validação de campos, você não precisa ficar perdendo tempo com isso, cara. Isso daí está pronto no framework. Para que você vai ficar perdendo tempo com algo que alguém já fez isso para você e te entregou de bandeja? Não perde tempo com a parte estrutural do seu sistema. Perde tempo com a parte lógica e as regras de negócio específicas do projeto que você está trabalhando. Dica 6. Cara, usa algum paradigma de programação que permita o reaproveitamento de código, como programação orientada a objetos. Se você não usa nenhum paradigma, então você está fadado a demorar muito para poder programar qualquer sistema. Inclusive, o meu curso de programação orientada a objetos ou já saiu, ou ainda vai sair, depende do momento que você está assistindo esse vídeo, tá? Se ele já tiver saído, com certeza eu já gravei um vídeo e deixei o link aqui nos cards avisando você. Então se liga lá, porque esse curso de programação orientada a objetos vai ficar, ou já está, top de linha. Dica 7. Seja comunicativo. Comunicativo é de uma forma geral, com seu chefe ou com seu cliente, para mantê-lo informado sobre o status do projeto. Então, tipo assim, não adianta você falar com o seu cliente hoje, ou com seu chefe hoje, e só falar com ele semana que vem a respeito do projeto. Cara, você tem que falar todo dia. Se possível, 2, 3 vezes por dia, para mostrar como está o status, o andamento do projeto. Não espera o cliente ou o chefe chegar em você. Você tem que chegar e apresentar o status. Por quê? Isso vai mostrar que você tem a proatividade, mostrar que você está engajado, realmente vestiu a camisa ali do projeto. Você tem que ter esse tipo de comunicação. E não só com seu chefe ou cliente, você tem que ter essa comunicação também com seus colegas de trabalho. Você trabalha numa empresa de programação, você tem que ter essa interatividade com seus colegas, tanto para ajudar quanto para ser ajudado. Esse mesmo tipo de contato você tem que também cultivar dentro da internet. Fóruns, Stack Overflow, grupos de Facebook, enfim, onde você utilize para poder ter como base de conhecimento. Não foca só em pedir ajuda, mas foca também em ajudar. Quanto mais você ajuda, mais pessoas começam a ver o seu nome como uma pessoa de valor e começam também a ter interesse em ajudá-lo quando você precisar. Eu já falei bastante sobre isso nesse outro vídeo que está aqui nos cards, que está aqui também na descrição, sobre como dominar uma linguagem de programação. Confere esse vídeo lá e está bem completo e te mostra direitinho, passo a passo, que sempre eu utilizei para dominar qualquer linguagem. E eu tô vendo aqui, cara, que você tá na dica 7 e você ainda nem clicou em curtir nesse vídeo, hein? Pô, marca a bobeira, né, filhão? Não dorme na selva. Clica em curtir para ajudar o canal a continuar fazendo conteúdo sempre de valor para você. Dica 8. Continua estudando sempre. Cara, a gente que é programador, a gente sabe. Tecnologia, ela não para de evoluir. Se você fica uma semana afastado da tecnologia, você vai voltar e você já vai ver que tem um monte de coisa nova. Várias features, várias extensões, enfim, tudo acaba evoluindo muito rápido dentro da programação. Se você não continuar os seus estudos a cada dia, você vai ficar para trás
e outras pessoas vão ocupar o seu cargo, o seu lugar e a sua vaga de emprego. E como que você estuda? Lendo a documentação de sistema, fazendo cursos, procurando sempre informações sobre aquela linguagem que você trabalha. Cara, é assim. Sempre vai ter alguma coisa nova para aprender. Tio Márcio aqui. Só porque eu sou professor, será que eu parei de estudar? É óbvio que não. A todo momento eu estou estudando, vendo o que tem de novo, vendo novas formas de fazer a mesma coisa, vendo novos recursos, novas funções, enfim. A todo momento eu estou estudando. Você também precisa ter este hábito, este bom hábito de estudar a cada momento. Você não pode simplesmente parar. Se você para, você não consegue jamais ser um programador acima da média. Dica 9. Conheça pelo menos esses itens. Olha só, até listei aqui para você. Vou ler aqui na tela. Ó. Docker, microserviços, né? TDD, que é você programar orientado a testes, tá? Testes de software. E aqui no canal eu tenho vídeos específicos para cada um desses assuntos. Dá uma conferida depois aqui, acessa a página inicial do canal e dá uma procurada por lá que tem vídeos para cada um desses temas, tá bom? E por fim a dica 10, que é o que vai fechar esse ciclo, né, para que você consiga ser um programador acima da média. Se arme de ferramentas de apoio. Quais são essas ferramentas? Cada um escolhe a sua, mas algumas delas aqui. Ó, a listinha aqui, ó. Primeiro, um bom computador, né? Não adianta você querer programar usando uma carroça, certo? Vou programar aqui nesse computador que eu aperto uma tecla, daqui a 3 dias o resultado aparece na tela. Lógico, para sistemas menores, sistemas de menos robustez, você até consegue um computador mais fraquinho. Mas se você quer programar de verdade, programar como gente grande, cara, investe na sua carreira. Tá? Principalmente se você é freelancer, se você trabalha como freelancer na programação, você tem que investir na sua carreira. Se você trabalha como empregado, como funcionário numa empresa de programação, aí isso daí é responsabilidade da empresa. Mas se você é freelancer, investe na sua carreira, cara. Se você não investe na sua carreira com equipamentos que valham a pena, então infelizmente você vai continuar patinando e não vai sair do lugar na hora de programar. Ainda na linha de ferramentas, você tem que também trabalhar com boas IDEs. Se você não usa uma boa IDE, você está dormindo na selva. A IDE, ela facilita muito a vida do programador, seja por atalhos, seja por recursos, seja por arquitetura, estrutura do software, já vai deixar tudo pronto para você focar na lógica de programação, ok? Então, use uma IDE de qualidade. Recomendação do tio Márcio, VS Code. O VS Code, ele consegue te dar ali uma amplitude muito grande para você trabalhar com muitas linguagens de programação, ok? Tem um ambiente bem amistoso, tem temas, tem extensões, enfim. VS Code é uma ideia que eu recomendo muito para que você utilize. E você tem que usar algumas ferramentas de gerenciamento de tarefas, como o Trello, o Jira, tá? Porque você não tem como controlar tudo na sua cabeça do que você precisa fazer, o que você já fez, aquilo que ainda está pendente, aquilo que tá feito, mas precisa de ajuste. De cabeça não tem como você controlar. E no papel, na boa, você não vai controlar isso escrevendo num bloquinho de notas, né? Você tem que controlar isso daí através de algum sistema. Tá? E o Jira e o Trello são ótimas opções para isso. Mais uma coisa, usa uma agenda. Eu recomendo que você use o Google Agenda, que já fica direto aqui no seu computador, integra-se no seu celular, no seu smartphone, e aí você agenda os seus compromissos ali, tudo direitinho. Data de reunião com o cliente, data de reunião com o chefe, data de reunião com o departamento tal, enfim, usa uma agenda. Se você quiser deixar tudo na sua cabeça, infelizmente você vai acabar se atropelando, vai se confundir, vai errar datas, vai atrasar, e isso daí vai acabar gerando uma bola de neve e você vai ser só mais um programadorzinho que quebra prazos, estoura prazos, fura compromissos e nunca você vai ser um programador acima da média. Ainda como ferramenta, tem horários definidos, tá? É importante que você sempre aponte horários específicos para fazer tudo. Por exemplo, eu gosto muito de fazer o meu período de estudos na parte da noite, né? Então, depois que eu termino tudo, já terminei aqui minhas aulas com os meus alunos, já preparei o material de aula do dia seguinte, enfim, já desenvolvi os softwares que precisava, já fiz as classes que precisava para algum cliente. Aí eu sento aqui ao meu computador e começo a estudar. Então, geralmente, meu período de estudos é das 23 até 1 da manhã. É o período que eu escolhi para aprender coisas novas ou melhorar em algum aspecto de alguma linguagem que eu precise
dominar melhor, ou então conhecer algum framework novo que saiu. Enfim, eu tenho meu período específico de estudos. Minha recomendação é que você também use isso como ferramenta de aprimoramento, tá? Você tem que ter o seu período específico para cada coisa. Aqui é o meu momento de estudos, aqui é o meu momento de atendimento, aqui é o meu momento em que eu vou responder e-mails, aqui eu vou alimentar o Gira ou alimentar o Trello, enfim. Determine horários específicos para cada tarefa do seu dia a dia. E você tem que usar algumas ferramentas, né, como extensões. Um bom exemplo é o GitHub Copilot. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar ele aqui nos cards e na descrição, em que eu explico direitinho como que o GitHub Copilot consegue te ajudar a desenvolver algoritmos muito mais rápido. Tá? Você tem que saber utilizar esses recursos para otimizar o seu tempo. Veja que eu estou martelando muito em cima do tempo, porque quanto mais tempo você leva para fazer uma tarefa, mais tempo você leva para terminar o projeto. E isso acaba gerando uma certa insatisfação por parte do cliente ou por parte do seu patrão. Por fim, crie o hábito de agendar as suas tarefas. Por exemplo, não é porque uma tarefa chegou agora para você que ela precisa ser feita agora. Você possivelmente já está fazendo alguma outra atividade. E você não pode parar a sua atividade para fazer outra coisa naquele momento. A menos que seja uma exigência do seu cliente, que seja uma exigência do seu patrão. Aí tem como você simplesmente falar que não vai fazer. Mas se for alguma coisa que chegue para você fazer, sem um prazo específico, então você vai pegar aquela tarefa, vai olhar a sua agenda, vai olhar o seu Trello, vai olhar o seu Gira e vai ver onde que você pode encaixar aquela tarefinha para ser executada. O que acaba atrasando muito o serviço do programador é ele querer resolver as coisas na hora que uma tarefa específica chega. Você vê que uma tarefinha desse tamaninho chegou, vai lá e faz. Só que nesse meio tempo chegou outra pequenininha, você vai lá e faz. E aquilo que você estava fazendo antes acaba ficando encostado, acaba ficando parado e você não termina aquela sua tarefa anterior justamente por ter encaixado várias outras micro tarefas no caminho. Beleza? Então são essas 10 dicas que vão fazer de você ser um programador acima da média. Tenta seguir. Se não conseguir seguir todas, pelo menos que siga a grande parte. Você fazendo isso, você já vai sentir uma diferença na forma como as outras pessoas vão olhar para você, seja você freelancer, seja você um funcionário numa empresa de programação, não importa. As pessoas vão ver uma diferença na sua postura enquanto programador e verão que você, sim, é um programador acima da média. Só para lembrar, aquele curso de Python que eu comentei com você lá no começo, está aqui na descrição, confere lá. Se você não domina Python e quer dominar essa linguagem que está em alta no mercado, acesse esse link. Nesse curso você vai aprender de ponta a ponta como dominar a linguagem Python. Bom, por hoje é isso, filhote. Confere também esses 2 vídeos que estão aparecendo aqui do lado. São complementos para que você continue vendo como se tornar um programador cada vez mais eficiente e ganhar dinheiro com programação. Grande abraço e que a força esteja com você.